Item 2. A autoridade da doutrina espírita. Controle universal do ensinamento dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, ela não teria por garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo teria a pretensão fundada de possuir só para si a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram tivessem manifestado a um único homem, nada lhe garantiria a origem, porque seria preciso crer sobre a palavra em quem dissesse ter recebido os seus ensinamentos. Admitindo uma perfeita sinceridade da sua parte, quando muito, poderia convencer as pessoas do seu meio, poderia ter seus seguidores, mas não chegaria jamais a reunir a todos. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por uma via mais rápida e mais autêntica. Por isso encarregou os espíritos de irem levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir sua palavra. Um homem pode ser enganado, pode enganar a si mesmo, mas isso não ocorreria quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. É uma garantia para cada um e para todos. Aliás, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se pode fazer desaparecerem as massas. Podem-se queimar os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimem-se todos os livros e a fonte da doutrina não seria, por isso, menos inesgotável, pelo fato mesmo de que ela não está na terra, mas surge de toda parte e cada uma pode aurir. Na falta dos homens para propagá-la, haverá sempre os espíritos que alcançam todo mundo e que ninguém pode atingir. São, pois, os próprios espíritos, em realidade, que fazem a propaganda com a ajuda dos inumeráveis médios que eles suscitam de todos os lados. Se não tivesse havido senão um intérprete único, por mais favorecido que fosse, o espiritismo seria mal conhecido. O próprio intérprete, a qualquer classe que pertencesse, teria sido objeto de prevenções da parte de muitas pessoas. Todas as nações não o teriam aceitado, ao passo que os espíritos, se comunicando por toda parte, a todos os povos, a todas as seitas e a todos os partidos, são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade, está fora de todos os cultos particulares e não foi imposto por nenhuma classe social, uma vez que cada um pode receber instruções de seus parentes e de seus amigos de além-túmulo. Era preciso que fosse assim para que se pudesse chamar todos os homens à fraternidade. Se não tivesse se colocado sobre um terreno neutro, ele teria mantido as dissensões ao invés de apaziguá-las. Esta universalidade do ensinamento dos espíritos faz a força do espiritismo e é também a causa da sua propagação tão rápida, ao passo que a voz de um único homem, mesmo com o socorro da imprensa, empregaria séculos antes de chegar ao ouvido de todos. Eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente sobre todos os pontos da terra, para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los aos mais ignorantes e aos mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. É uma vantagem da qual não gozou nenhuma das doutrinas que surgiram até hoje. Se, pois, o espiritismo é uma verdade, ele não teme nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as comoções físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. Mas esta não é a única vantagem que resulta dessa posição excepcional. O espiritismo aí encontra uma garantia poderosa contra os cismas que poderiam suscitar, seja pela ambição de alguns, seja pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são seguramente um escolho, mas que levam em si o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em consequência da diferença que existe em suas capacidades, estão longe de individualmente estarem na posse de toda a verdade, que não é dado a todos penetrar certos mistérios, que seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares não sabem mais que os homens, e menos que certos homens, que há entre eles, como entre estes últimos, presunçosos e pseudo-sábios, que creem saber o que não sabem, e sistemáticos que tomam suas ideias pela verdade. Enfim, que os espíritos de ordem mais elevada, aqueles que estão completamente desmaterializados, são os únicos despojados das ideias e preconceitos terrestres. Mas sabe-se também que os espíritos enganadores não têm escrúpulos em se abrigarem sob nomes que tomam emprestado para fazerem aceitar suas utopias.
Disso resulta que, para tudo que está fora do ensinamento exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter têm um caráter individual, sem autenticidade, que elas devem ser consideradas como opiniões pessoais de tal ou tal espírito e que haveria imprudência em aceitá-las e promulgá-las levianamente com verdades absolutas.